Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Magno de Macedo, sou zootecnista, formado pela UFMG e mestrando pela mesma instituição. Trabalharemos com a disciplina de avicultura. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então peço a vocês que sejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Na aula de hoje, abordaremos aspectos sobre a alimentação das aves, as exigências nutricionais e sobre algumas doenças de maior ocorrência nas aves. Bem, vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre a alimentação das aves, revendo alguns conceitos e conhecendo quais nutrientes devem ser oferecidos às aves de produção. A nutrição de aves, tanto de postura quanto de corte, busca a produção máxima de ovos de boa qualidade e a máxima produção de carne no menor espaço de tempo possível, sendo o principal desafio o perfeito equilíbrio alimentar dessas aves. O produtor deve ofertar uma alimentação que promova a manutenção e produção dos animais, devendo se lembrar, ainda que, quando as aves entram em postura, não completaram totalmente o seu crescimento, razão pela qual as necessidades de crescimento também devem ser atingidas. Para maior conhecimento sobre a nutrição de aves, vamos conhecer alguns conceitos importantes. O alimento é toda a matéria suscetível de ser transformada e aproveitada pelos animais, sustentando-lhes a vida, a saúde, a reprodução e a produção. Nutriente é o componente do alimento, representando uma entidade química que entra no metabolismo celular e concorre com a manutenção da vida. Alimentação refere-se à ingestão ou administração de alimento. Conversão alimentar é a capacidade do animal em converter a ração ingerida em uma unidade de produto animal. A alimentação representa aproximadamente 75% do total do custo de produção de aves. Em virtude disso, atenção especial deve ser dada à seleção e custos dos ingredientes fornecidos aos animais. Quando se fala em comida para galinha, a primeira coisa que pensamos é o milho. Porém, a alimentação das aves de produção não se baseia apenas em milho, que é uma fonte rica em energia. A ave necessita também de proteínas, vitaminas e minerais para o seu bom desempenho. O consumo de energia e proteína são os principais aspectos nutricionais que devem ser levados em consideração na alimentação das aves de postura. Recentes estudos comprovam que, mantendo-se a relação caloria-proteínas constantes, os níveis de energia podem variar de 2.000 a 3.200 quilocalorias de energia metabolizável por quilograma da dieta, sem alterar significativamente a produção de ovos. Nesta tabela, podemos observar que, mesmo aumentando a energia metabolizável e a proteína da dieta, não obtivemos uma resposta significativa na produção de ovos e nem no aumento do peso dos ovos, demonstrando o equilíbrio que deve existir na dieta, pensando-se sempre numa dieta para obter a maior lucratividade. Nesta outra tabela, demonstra um exemplo de ração para aves de reposição e poedeiras, em que os níveis de energia e proteína decrescem com o avanço da idade. E por que essa exigência diminui? Diminui, pois o animal não está mais em fase de crescimento, onde precisa de muita proteína. A energia também diminui, só que em uma menor proporção, pois a ave ainda precisa de muita energia para a produção de ovos ou carne.
O incremento de proteína em aves de postura está associado com o desenvolvimento corporal, com a taxa de produção e o tamanho dos ovos. A escolha do nível adequado de proteína é favorável tanto para a ave, que poderá desempenhar suas funções metabólicas de forma potencializada, quanto para o produtor, que poderá maximizar seus recursos financeiros através de economia com as fontes proteicas. As proteínas são substâncias complexas e algumas delas são responsáveis pela construção dos tecidos, outras, como as enzimas, são responsáveis por facilitar as reações químicas internas da célula. Os anticorpos também são proteínas e têm como função principal a defesa do organismo. A proteína é um nutriente importante por desempenhar várias funções no organismo, tais como formação e manutenção de tecidos, hormônios e enzimas, atua como fonte secundária de energia, transporta e armazena gorduras e minerais, auxilia na pressão osmótica e participa da formação de espermatozoides e ovos, e também no transporte de oxigênio. O consumo de ração não é necessariamente controlado pelo nível proteico dessa ração, mas ocorre o aumento no consumo alimentar em rações com baixo nível de proteína. Entretanto, se o nível proteico for exageradamente alto ou baixo, a ave terá melhor consumo em um nível intermediário. A energia é um componente caro e decisivo nas rações para as aves. Entretanto, é difícil definir o termo energia. De uma maneira geral, todos os componentes orgânicos do alimento, sujeitos à digestão e absorção pela ave, contribuem de uma maneira direta ou indireta para a energia útil desse alimento, embora tenham diferentes destinos no organismo do animal. A energia forma a parte mais cara de uma ração, chegando a representar 50% dos custos em rações de poedeiras e chegando a somar, junto com a proteína, 90% do custo da dieta. Por isso, tudo que puder ser feito para baixar o custo dessa dieta vai refletir diretamente no custo final da ração. Pelo efeito que causa no consumo, a energia contida nas rações também assume papel de importância no desenvolvimento corporal dos animais, pois interfere na utilização dos nutrientes disponíveis na ração, necessários ao atendimento das exigências nutricionais nos diferentes estágios de vida. A energia de uma ração é a parte que a ave usa para o crescimento, manutenção, os movimentos musculares, para a respiração, pelo trabalho do coração, funcionamento do aparelho digestivo, síntese de compostos, processos bioquímicos e a produção de ovos. Outros nutrientes indispensáveis na alimentação são as vitaminas e os minerais. Nas aves, a síntese microbiana ocorre no nível dos séculos, o que não propicia um ótimo aproveitamento das vitaminas, necessitando da sua ingestão na ração. Os minerais, cálcio e fósforo, participam na formação do ovo e por isso merecem destaque na criação de poedeiras. A reduzida capacidade de armazenamento das aves implica na necessidade de maior frequência de alimentação. A oferta de ração à vontade é a mais adequada nas aves de produção, respeitando os limites das poedeiras, que tendem a consumir em excesso de nutrientes, resultando em aumento indesejável do peso e gordura abdominal. Outro importante nutriente é a água. A privação de água para um animal é mais grave do que a falta de energia, proteínas e outros nutrientes. O animal pode perder praticamente toda a gordura do corpo, metade de suas proteínas orgânicas e aproximadamente 40% do seu peso vivo e ainda assim se manter vivo. No entanto, se perder apenas 10% de água, ocorrerão transtornos que podem levar à sua morte. Na avicultura, a água deve ser ofertada à vontade,
de fácil acesso às aves, ser limpa e apresentar temperatura agradável, favorecendo assim o seu consumo. Em relação à formulação de ração, no Brasil, as formulações para aves e para a maioria das espécies como bovino e equino são feitas à base de milho e soja processada. O milho representa a fonte de energia e a soja a fonte de proteína. O primeiro passo para formular uma ração é estabelecer os fatores que afetam as exigências nutricionais dos animais. Esses fatores são a raça ou a linhagem do animal, podendo ser mais ou menos exigentes, o sexo, o estágio de desenvolvimento do animal, o consumo de ração, como já dito, o nível de energia dessa dieta, a disponibilidade de nutrientes, a temperatura do ambiente, a umidade do ar e o estado sanitário do plantel. O segundo passo é definir as etapas para formular a ração. São elas: identificar a espécie animal, seu estágio de desenvolvimento, o ambiente, que são as instalações, o manejo, a temperatura, a umidade, nível de tecnologia da granja e o estado sanitário do plantel. O segundo passo é retirar das tabelas de exigências as exigências nutricionais da fase em que se vai estabelecer a dieta. Essas tabelas são encontradas no livro do NRC e nas tabelas elaboradas pela Universidade Federal de Viçosa. O terceiro passo consiste em selecionar, com base em critérios técnicos, os ingredientes que irão compor a dieta, levando em conta os ingredientes mais disponíveis em cada região e o valor deles. O quarto passo é prefixar os suplementos minerais, vitamínicos e aditivos, de acordo com as recomendações dos fabricantes. O quinto é utilizar-se dos métodos práticos para os cálculos, como sistemas algébricos, o quadrado de Pearson, planilhas do Excel ou softwares, calculando o percentual de cada ingrediente na dieta. Ao final, temos que verificar os valores dos nutrientes fornecidos na dieta e os das exigências nutricionais dos animais. Agora, vamos estudar um pouco sobre como é fabricada a ração, como deve ser feito o armazenamento e como pode ser realizado o fornecimento dessa dieta. Para que a criação seja menos onerosa, as ações podem ser feitas na própria propriedade, desde que o criador disponha de alguns equipamentos adequados. De acordo com o volume das aves, a aquisição dos equipamentos poderá minimizar os custos de produção. No conceito básico de uma fábrica de rações, por mais simples que seja, deve existir a preocupação com a qualidade do produto final. Dentro desse pensamento, o cuidado com a matéria-prima, os insumos e maquinários necessários para o desenvolvimento do processo deve ter do gestor uma especial atenção. A mão de obra enfatizada pelo treinamento do pessoal de toda a linha de produção é de importância vital para que o processo funcione conforme o estabelecido. Para o preparo de uma ração mais simples, os equipamentos de maior importância são a balança, o moinho e o misturador. A dosagem dos ingredientes é considerada uma das fases que devemos ter grande atenção, pois além de um dos momentos de maior potencial de erros, precisamos garantir que a quantidade dos ingredientes adicionados no misturador seja aquela repassada pelo nutricionista, através das fórmulas. Qualquer desajuste nessa fase, seja por incorreto dimensionamento da balança, utilização de local em desordem ou inabilidade de pessoal para manipulação, comprometerá certamente a qualidade do produto final. O moinho ou desintegrador
será utilizado para moer os ingredientes, para que ao colocados no misturador, possa ter uma mistura homogênea desses ingredientes. Na operação de mistura, é onde deve ocorrer a homogeneização de todos os ingredientes indicados nas fórmulas. Assumindo que todos os ingredientes foram satisfatoriamente pesados e moídos nos processos anteriores. É nessa etapa que ocorrerá a mistura. O misturador deverá, de forma temporizada e no menor espaço de tempo possível, realizar a homogeneização dos ingredientes, obedecendo a um padrão mínimo de qualidade. É importante que seja respeitado o tempo de mistura adequado e que a capacidade do misturador não seja excedida. O armazenamento da ração, após o seu preparo, deve ser em silo ou em sacos apropriados. Toda a ração e matéria-prima ensacada deve estar armazenada sobre estrados de madeira ou outros materiais, favorecendo a ventilação e evitando umidade. O excesso de umidade traz como consequência uma diluição do total de nutrientes das rações, reduzindo proporcionalmente seu valor nutritivo, pondo em risco a quantidade, a qualidade e dificultando o manuseio e o transporte. Quanto maior a umidade dessas rações, mais rapidamente elas perderão sua qualidade nutritiva, estando mais suscetíveis ao desenvolvimento de fungos. Agora, falaremos sobre as principais doenças das aves: a biosseguridade na avicultura, vacinação das aves e alguns cuidados no manejo sanitário. A avicultura brasileira é uma das atividades econômicas reconhecida mundialmente, onde as exigências de mercado, como o volume de produção, desempenho econômico e a segurança sanitária, contribuíram para tornar-se uma das atividades mais organizadas e eficientes do mercado avícola mundial. Devido à demanda de volume de produção, tecnologias como confinamento das aves submeteram esses animais a condições extremas de criação, aumentando o risco de problemas sanitários que podem comprometer não apenas a exploração dessa atividade, mas também a economia nacional. Foi a partir desse momento que as agroindústrias iniciaram seus trabalhos utilizando-se de controles rigorosos, instituindo o programa de biosseguridade, o qual é constituído de várias etapas ou práticas de manejo que, em sinergismo, apresentam a mesma finalidade, ou seja, o controle ou a erradicação de micro-organismos patogênicos nos rebanhos comerciais. Mas o que podemos chamar de biosseguridade? O que define biosseguridade é o conjunto de procedimentos técnicos, conceituais, operacionais e estruturais que visam prevenir ou controlar a contaminação dos rebanhos avícolas por agentes de doenças infecciosas que possam ter impacto na produtividade desses rebanhos e também na saúde dos consumidores de produtos avícolas. O programa de biosseguridade é composto por várias etapas ou práticas de manejo, que juntas buscam um único fim: a redução ou a ausência de micro-organismos patogênicos. O primeiro procedimento é o isolamento do aviário. É recomendável que as granjas comerciais sejam construídas a pelo menos 1 quilômetro de distância uma das outras e afastadas de vias utilizadas por veículos que transportam qualquer produto da cadeia produtiva avícola. No Brasil, no entanto, no artigo 10 da Instrução Normativa 56, preconiza uma distância mínima de 200 metros entre os núcleos e os limites periféricos da propriedade. A granja deve estar situada em local tranquilo e distante de outras criações, protegidas por barreiras naturais e físicas. O isolamento é intensificado quando há possibilidade
da utilização de barreiras naturais, como matas ou florestas não frutíferas, pastagens, plantações, acidentes de relevo e rios. Não se deve construir o aviário próximo aos cursos d'água, açudes ou lagos habitados por aves aquáticas, evitando dessa forma a possibilidade de futuros problemas sanitários. Veículos comuns à atividade avícola, como os caminhões de pintainhos, caminhões de ração, de carregamento e outros carros de supervisores técnicos, entre outros, são fontes de contaminação e seu controle deve estar dentro do programa de biosseguridade. A reutilização da cama de frango pode ser feita quando estiver em bom estado de conservação, desde que não tenha ocorrido problemas graves sanitários na granja. É um manejo frequente e eficiente na produção. No entanto, o material da cama deve ser retirado do aviário, amontoado e coberto com a lona por 10 dias, para que o calor e a fermentação produzidos atuem na redução dos patógenos, sendo que, no local onde os pintainhos serão alojados, a cama deve ser nova, diminuindo a exposição dos mesmos à contaminação direta. A realização do vazio sanitário é de extrema importância. É o período compreendido entre a limpeza e desinfecção do aviário e o alojamento do lote seguinte. Esse vazio é realizado para reduzir a carga de micro-organismos patogênicos e, consequentemente, o desafio microbiológico que é imposto aos animais. Além disso, a preservação do período de vazio sanitário adequado entre os lotes aumenta a eficácia do programa de sanitização. Em relação ao período de vazio sanitário, a maioria das integrações avícolas tem adotado entre 7 a 10 dias, com relativo sucesso. Porém, a redução desse período pode acarretar problemas sanitários nos lotes seguintes, aumentando a pressão de infecção, visto que o vazio sanitário é diretamente proporcional à saúde dos lotes. A realização de uma compostagem com as aves mortas também é de extrema importância. Conduzida corretamente, a compostagem não polui o meio ambiente, evita a formação de odores e destrói os agentes causadores de doença, obtendo no final do processo um composto orgânico que pode ser utilizado como fertilizante. A vacinação também faz parte dos processos de biosseguridade. As principais vias de administração das vacinas nas aves são por via água de bebida, via ocular, aerosol, podem ser aplicadas na membrana da asa, via intramuscular, subcutânea e também pode ser utilizada a vacina via embrião, também conhecida como em ovo. Por exemplo, o tipo de vacinação mais comum na produção de frangos de corte é a via água de bebida. Geralmente se utiliza um produto inibidor do cloro presente na água, pois este poderia inativar a vacina. Logo em seguida, a vacina é diluída em recipiente apropriado, junto à água de bebida. Agora, iremos falar sobre as principais doenças ocorrentes na avicultura e sobre a vacinação e os sintomas dessas doenças. A anemia infecciosa das aves é uma doença muito comum em praticamente todas as áreas produtoras de frango de corte. É conhecida por desempenhar um papel importante no desencadeamento de alguns problemas no campo, tais como síndrome hemorrágica, anemia e severas dermatites. As perdas econômicas devido a essa doença resultam em um crescimento pobre e irregular dos animais, uso excessivo de medicamentos para controlar as infecções bacterianas secundárias, aumento da taxa de mortalidade de 10% a 20%, podendo chegar a 60% do plantel afetado. Aves de lotes infectados apresentam desenvolvimento corporal retardado, apatia, palidez,
plumagem arrepiada, severas infecções de pele, hemorragias subcutâneas e musculares, atrofia do timo e quadro de hepatite, lesões na pele e na cabeça, lateralmente ao tórax e ao abdômen, nas patas e coxas, e as asas apresentam-se azuladas. Todas as idades são suscetíveis à infecção, mas a susceptibilidade é maior nas primeiras 3 semanas de vida. O período de incubação dessa doença é de 10 a 14 dias. As matrizes infectadas durante esse período de produção, não demonstram sinais clínicos e alterações na postura, porém transmitem o vírus ao ovo. O controle é baseado na transferência de imunidade passiva das matrizes à progênie. As matrizes devem ser vacinadas entre 16 e 18 semanas, antes do período de postura, evitando a transferência do ovo. A doença de Newcastle, também conhecida como pseudopeste aviária, é uma das mais sérias de todas as doenças das galinhas. Os sinais clínicos apresentados são semelhantes às outras doenças infecciosas que causam sintomas digestivos e respiratórios. Os animais acometidos apresentam conjuntivite, secreções nasais, dificuldade para respirar, elas ficam com o bico aberto, as fezes de coloração esverdeada, do início ao fim da doença, e dificuldade de permanecer em pé, torcicolo e paralisia. São medidas de prevenção a vacinação, a desinfecção do galpão, evitar visitas, caixas e equipamentos de outras granjas e a criação de lotes de idade diferentes. As aves devem ser vacinadas no 11º dia de vida. A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença aguda viral, altamente infecciosa, infectando os sistemas respiratórios, renal e reprodutor da fêmea. Sua transmissão é por contato de aves doentes com aves sadias. Ataca somente galinhas e de várias idades. Porém, os pintos são suscetíveis e apresentam maior mortalidade. O período de incubação é de 1 a 11 dias. E os sinais clínicos mais comuns são espirros, diarreia e os ovos de casca mole. A doença de Gumboro, também chamada de doença infecciosa de Bursal, é comum em aves jovens de 3 a 10 semanas. A doença afeta as galinhas e perus. A ave elimina o vírus para o ambiente com as fezes e o vírus pode chegar pela contaminação da água, ração, equipamentos, insetos e outros animais. O período de incubação é curto, variando de 2 a 3 dias. E as aves ficam pálidas, desidratadas e com hemorragia no tecido subcutâneo. A doença de Marek é de natureza neoplásica, ou seja, causa alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado das células. Atinge as aves jovens e é de transmissão horizontal, por contato direto ou indireto. O vírus causa efeito imunodepressor e, consequentemente, os lotes afetados pela doença se tornam mais susceptíveis às outras enfermidades. A doença apresenta-se na forma cutânea, visceral e neural. As aves podem ser vacinadas com 1 dia de vida, antes que tenham qualquer contato com outras aves e ambientes que possam estar contaminados pelo vírus. A boba aviária é outra doença muito importante, também denominada de varíola aviária, caroço ou pipocas. Caracteriza-se por ser uma doença viral, contagiosa, com erupções na pele. Afeta aves, em geral, de qualquer idade.
e apresenta período de incubação de 4 a 10 dias. A transmissão ocorre por contato direto ou através de vetores biológicos ou mecânicos. Há registro de maior incidência da doença no verão, devido à proliferação de moscas e mosquitos. Os sintomas são lesões nodulares de tamanhos diferentes e de coloração variando de cor de rosa ou cinza escuro. Dependendo da lesão, a ave pode morrer por asfixia ou inanição. A vacinação é indicada em pintinhos de 1 dia e em aves adultas. As aves que tiverem produção de ovos não devem ser vacinadas. Outra doença importante é a síndrome da cabeça inchada. De origem infecciosa, a síndrome da cabeça inchada afeta o sistema respiratório superior, causando edema de cabeça e face em aves jovens e adultas, e toxicólogo com perda de equilíbrio em aves adultas. A transmissão ocorre pelo ar, equipamentos e trânsito de pessoas em locais contaminados. O vírus associa-se com infecções bacterianas secundárias, causadas principalmente por Escherichia coli, causando o processo infeccioso. Os principais sinais clínicos dessa doença são espirros, conjuntivite, aumento de volume na região superior da cabeça e inferior da mandíbula. As aves ficam pelos cantos, apáticas, e nas reprodutoras observa-se toxicolo. Como prevenção, deve-se melhorar as condições do ar no interior do galpão, higiene das instalações e minimizar as condições de estresse nas aves. As salmoneloses são outras doenças importantes. Basicamente, existem 3 formas de salmonelose que atacam as aves. A primeira é a pulorose, a segunda é a tifo aviário e o paratifo aviário. Essas doenças podem acarretar grandes perdas econômicas para os criadores. Contudo, as salmoneloses não são doenças exclusivas das aves. Elas podem acometer outras espécies, como os bovinos, suínos, os ovinos e equinos, além dos seres humanos. As aves podem contrair salmonelose via ovo, através do ovário, ou penetração da bactéria na casca do ovo, via aparelho digestivo ou respiratório, quando as aves infectadas eliminam bactérias junto às fezes, que contaminam o alimento, a água ou o ar. Nos sinais clínicos, observa-se a dificuldade respiratória, uma diarreia branca, articulações aumentadas de volume, torcicolo e paralisia. As verminoses também são importantes doenças encontradas nas aves. Essas endoparasitoses geram uma grande preocupação nos criadores de aves e está diretamente relacionada com os problemas de manejo, higiene, nutrição e ambiente inadequado. A criação de frango de corte, bem como de poedeiras comerciais e reprodutoras, tem-se, de uma certa forma, negligenciado a presença de vermes. Em determinadas circunstâncias, como a criação em cama, piso de chão batido, a galinha solta, aumento de besouros e moscas, nota-se um aumento da incidência desses vermes chatos e redondos em granjas comerciais. As verminoses não deveriam ter tanta importância em frango de corte, levando em consideração o tempo de vida desses animais, ao redor de 45 dias, pois o período de infestação e aparecimento das formas do parasita se completa entre 5 e 8 semanas. Porém, as formas larvais poderão estar presentes exercendo atividades mórbidas nas primeiras semanas de vida do hospedeiro, levando à diminuição do número de animais e à queda no desempenho. Já nas poedeiras, que possuem um tempo de vida bastante superior ao período pré-batente dos eumintos,
tendo a maior importância. Os sintomas clínicos das verminoses aparecem quando existem infestações muito grandes. E esses sintomas são palidez, fraqueza, diarreia, queda na produção de ovos e ganho de peso. Para o controle das verminoses se faz uso de vermífugos, oferecidos via água ou via ração. As ectoparasitoses, com exceção das moscas, os ectoparasitas vivem no corpo e na pele das aves, causando estresse, lesões, perda de peso, transmissão de doenças e morte em casos mais graves, resultando em prejuízos econômicos para o produtor. No estado de Minas Gerais, 48,8% das granjas de frango, tanto de corte como em poedeiras, tem presença de ácaros, causando estresse e perda na produção de ovos, podendo chegar a 50% em granjas com grande infestação de ectoparasitas. Os ectoparasitas, considerados mais prejudiciais na criação de aves em produção de grande escala, são os ácaros, piolhos e as moscas. A coccidiose é uma doença parasitária que causa moléstia nos intestinos das aves. Causada por um protozoário do gênero Himérica, as aves adquirem a doença ao ingerir oocistos que podem estar na ração, na água ou na cama. É uma doença comum em criações soltas, em lugares úmidos ou quando alojadas em alta densidade. As aves ficam pálidas, com queda de produção, diarreia aquosa ou sanguinolenta e penas eriçadas. O raquitismo é outra doença encontrada nas aves e uma doença metabólica generalizada caracterizada por menor mineralização da matriz óssea, com redução de cálcio e fósforo. Pode ocorrer devido à pouca ingestão desses minerais ou por problemas metabólicos, desequilíbrio nutricional, endócrino ou fisiológico. Atinge as aves nas 2 primeiras semanas de vida, ocorrendo retardo no crescimento, ossos e bicos moles e flexíveis, dificultando a locomoção e as articulações são aumentadas de volume. A suplementação de minerais pode evitar o aparecimento do raquitismo nas aves. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e anotado suas dúvidas. Estamos esperando para que cada uma seja postada nos fóruns, onde vamos discutir cada uma delas. E até a próxima aula.